Olá, amados. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós iremos tratar de um assunto importante, como todos são importantes, na verdade. Mas hoje queremos falar, meus irmãos, sobre cidade de refúgio para nosso conhecimento. Trazer algumas simbologias, não é, a que se referem as cidades, a que aponta, para que a gente tenha um pouco de conhecimento das coisas passadas que apontam para as do presente, ok? Abra sua Bíblia em Números 35, versículo 9 por diante, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão, cidade que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E da cidade que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades darei daquém do Jordão, e 3 destas cidades darei na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Ok? Pois bem, meus irmãos, é um assunto um pouco comentado, né? Cidade de refúgio, acho que muita gente nunca ouviu falar assim, numa pregação sobre as cidades de refúgio, os objetivos da cidade de refúgio, qual é a finalidade, não é, da cidade do refúgio, porque Deus mandou Moisés apartar, separar essas cidades, para que finalidade, qual era o objetivo dessas cidades, não é verdade? E nós sabemos que todas as coisas do Antigo Testamento são reflexo do Novo Testamento. Então, estas 6 cidades é uma figura de algo que revela o futuro, que aponta lá mais para frente. Então, um assunto que abrange tipologia, figuras, né? E nós vamos ver aqui no desenrolar, né, deste assunto fenomenal, esse assunto maravilhoso, ok? Pois bem, amados, a gente observa, irmãos, na leitura que a gente fez em Números 35, no versículo 9 até o versículo de número 14, onde Deus ordena a Moisés para que separem as cidades. 3 destas seriam anterior à entrada em Canaã, e 3 seriam separadas após a chegada na cidade de Canaã. Então a gente vê que antes de Deus ordenar a Moisés que ele separasse como uma lei para que as tribos gozassem desse privilégio, nos tempos de Noé já havia uma ordem, não era uma lei. E se era uma lei, provinha de outras nações. Até porque então, nos tempos de Noé, não havia ainda a lei de Deus. Havia a lei de outros países, não é? Então já havia, não é, uma ordem aonde um homem que ferisse o outro, né, com o seu próprio sangue, né, seria derramado. Então já havia esta ordem. Então, independente dele ser inocente, ter matado de forma
não com intento ou com intento, essa pessoa ela seria executada por um parente, na verdade, da vítima, não é? Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 9:6, está escrito, que quem derrama sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Então já havia esta ordem, já havia esta regra. Agora, a diferença é que mesmo aqueles que por algum acidente tirava a vida de alguém, não havia um julgamento, não havia um julgamento. Então a pessoa era executada, diferente da cidade de refúgio. Por isso que Deus ele pediu para que Moisés instituísse. Porque quando a gente lê todo o Números 35, todo o capítulo, a gente vai ver pessoas que de forma acidental feria alguém, aquele ferimento por ser grave, a pessoa falecia, era julgado e morto pelo vingador, que era um representante da família. Tinha que ser um representante da família. E também aquele que matava porque queria, que era por intento, também era morto, não havia um julgamento. Então por isso que Deus ele pede para Moisés ele instituir, santificar, separar, apartar 6 cidades. E 3 destas cidades seria antes de entrarem no Jordão. Então foi instituído por Deus uma lei pela qual Moisés, como um grande legislador do povo de Israel, Moisés legislou muitas leis, e uma das leis, eu vou deixar a referência aqui para vocês, é chamada de Lei da Retribuição. Que essa lei da retribuição ela é semelhante à que está em Gênesis 9:6, e que um homem que mata o outro com aquele instrumento, com o seu sangue também vai ser morto, e com o mesmo instrumento. Então foi instituído, a lei foi aplicada, a lei da retribuição, que aonde o homicida que matava com intenção teria a sua pena conforme a lei da retribuição. Então, e os que matassem sem intenção, esse seria julgado, e se fosse achado inocente, iria para a cidade cumprir ali a sua sentença até que o sacerdote ele falecesse. E em Êxodo capítulo de número 21, versículo 12 a 14, é essa a referência que eu quero deixar para vocês sobre a lei da retribuição. Então, Moisés ele observa a lei e aplica a lei e faz conforme a ordem de Jeová, que é separar e santificar essas cidades que já existiam, que já pertenciam a estes povos, a estas tribos, que cada cidade seria para uma tribo designada, para que aquele que ferisse alguém, aquele ferimento grave, aquela pessoa morresse, essa pessoa corria, se dirigia até a esta cidade, para que ali pudesse estar, para que fosse julgado, e poder habitar ali. Então Moisés designa 3 antes do Jordão. Ele não consegue designar as outras 3 após a entrada de Canaã, porque Moisés ele não entra em Canaã. Quem designa as outras 3 cidades são Josué. É Josué, no caso, que está em Josué 20. Josué é que institui as outras 3 cidades de refúgios para as determinadas tribos, pelas quais Deus pede para ele designar. Mas Moisés designa 3 antes de entrar
não é verdade, na cidade de Canaã, que foi Bezer, né, que ficava nas terras altas orientais, a leste do Rio Jordão, e o Rio Jordão ele desaguava, né, no mar Morto. E a cidade de Bezer, ela foi instituída para a tribo de Ruben, né? E também teve Ramote em Gileade, né, que ficava a cerca de 80 quilômetros ao norte, né, nas terras altas, que foi designada para a tribo de Gileade, né, Ramote em Gileade, e também Golã, que ficava em Baçã, que foi designada para a tribo de Gade, né, ficava nas terras próximas ao mar da Galileia. Então foram estas 3 cidades que Moisés separou e santificou para que ali, não é, o homicida ele pudesse se refugiar caso ele tirasse a vida de alguém. Se estivesse no trabalho e acidentalmente, não por intento, aquele trabalhador feriu o seu companheiro e ele, né, veio a óbito, então a lei da retribuição era aplicada. Então alguém da família do morto, né, poderia agir para vingar o sangue do seu parente. O que é que faria? Iria atrás, né, do homicida, né, para que com as suas próprias mãos ele aplicasse a lei da retribuição, né, e matasse aquele homicida. Então essa pessoa seria chamada de vingador do sangue. Que esse vingador do sangue ele tem uma tipologia, ele representa uma figura, não é verdade, que nós iremos falar aqui. Então o que é que essa pessoa que matasse de forma inadvertida, sem intento, teria que fazer? Ele teria que correr, ele teria que se refugiar em uma destas 3 cidades, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Gileade. Em uma destas 3 cidades ele teria que adentrar e ali ficar, não é? E ali estaria, não é, um homem, né, para cada cidade de refúgio. Deus mandou Moisés instituir um representante, que esse representante é um sacerdote. E esse sacerdote é uma figura de alguém que nós iremos falar aqui. Não é? Esse sacerdote é a figura de alguém, não é, que irá estar em cada cidade, não é? Enquanto este representante está ali, nada pode acontecer. O vingador do sangue não tem poder sobre o homicida que está ali. Da mesma forma, amados, seria na vida daquele que matasse, né, por intento, aquele que quisesse, no trabalho, em qualquer local, em uma discussão, tirasse a vida de alguém, ele teria que correr, não é verdade, e entrar em uma destas cidades para ali se refugiar. Então, estaria 2 personagens, não é, com 2 sentimentos diferentes. Um que havia matado de forma acidental, não é, sem culpa, não tinha raiva, não tinha mágoa daquela pessoa. E havia um outro personagem que havia matado por intento, porque quis, porque aquela pessoa poderia ter causado alguma raiva, alguma mágoa, e como ele tinha um objeto que poderia ferir e matar aquela pessoa, ele teve a oportunidade e executou. Então, estes 2 personagens, entrando numa cidade, eles seriam julgados, seriam levados a julgamento. Não estava o sacerdote ali, não é verdade, em cada cidade, não é, de Bezer, da tribo de Ruben, não é, em Ramote Gileade, né, havia também para a tribo de Gileade um sacerdote. Ali em Golã, em Bazã, havia também um sacerdote. Então, chegando ali, não é, o homicida, porque sabia que o vingador do sangue estava no seu encalço, o que é que ele faria? Ele contava perante ao sacerdote o que havia feito, e o sacerdote levava a sua causa a juízo. E o interessante, meus irmãos, é que Deus, quando ele pediu para Moisés instituir estas cidades de refúgio,
colocar um limite nos termos da cidade. Esse limite, não é, limitava o local aonde o homicida poderia estar e o vingador poderia estar. O homicida não poderia passar dos termos daquele limite. E nem o vingador do sangue poderia ultrapassar os termos daquele limite. Porque ali era um local aonde Deus havia demarcado, mandado demarcar. E os termos daquele limite trazia segurança para o homicida que havia sido julgado e havia sido inocentado por causa do vingador do sangue. O que é que acontecia? Se o homicida, quando fosse levado a julgamento, fosse achado inocência perante, não é, a situação em que ele se encontrava, o homicídio que ele havia executado, não foi porque ele quis, mas foi de forma acidental, ele retornaria aos termos do limite da sua cidade e ali ficaria protegido pelo sacerdote. E o homicida não poderia tocá-lo, mesmo se o homicida ele ficasse de frente ao vingador do sangue, mas dentro do termo do seu limite, o vingador do sangue não poderia tocá-lo, porque ele estava guardado, ele estava ali sob a proteção da cidade, né? Porque a cidade de refúgio, ela é proteção, ela é refúgio, ela é fortaleza, ela é socorro, ela é uma figura. Não é? E ela representa a igreja. A cidade de refúgio, ela é uma figura da igreja. Na verdade, não a igreja templo, mas a igreja espiritual. E nós iremos falar aqui, ok? Bati aqui. Estão me entendendo, meus amados? Então, o que é que acontece? Se o vingador, no caso o homicida, que matou de forma intencional, se quando ele fosse julgado e fosse achado nele, na verdade, culpa pelo homicídio que ele cometeu, o que é que era feito? O sacerdote entregava, não é, o homicida na mão do vingador do sangue para que fosse executado a lei, não é? Seria a lei da retribuição. Então o vingador do sangue vingaria a morte do seu parente, não é? Porque a lei havia sido aplicada e o vingador do sangue estava ali para executar. Pois bem, então, meus amados, enquanto o homicida, o homicida estava na cidade, porque foi achado inocência, não é? O seu homicídio não foi intencional, não é? Não havia matado porque queria, mas foi por forma de acidente. Ele deveria ficar nos termos do limite da sua cidade, porque ali estava o representante de Deus, que era o sacerdote. E o sacerdote, ele é uma figura de Cristo. O sacerdote ali, ele é uma figura de Cristo. Você pode perguntar, por quê, irmão Luciano? O sacerdote é uma figura de Cristo. E eu vou explicar aqui para vocês por que ele é a figura de Cristo. Porque, meus amados irmãos, o sacerdote, ele é aquele que faz, não é, intercessão entre o homem e Deus. E era ele quem guardava a cidade, os termos do limite da cidade. Então, enquanto o homicida estivesse na cidade, junto do sacerdote, o sacerdote o protegia, o guardava. Não é verdade? A semelhança da igreja. Não é? Se a gente abrir a nossa Bíblia, né, no livro do apóstolo São Pedro, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Pedro vai dizer, não é, que nós devemos vigiar. Vigiar, pois, sede sóbrios e vigiai. Aí ele diz, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, não é verdade? Buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o vingador do sangue do Antigo Testamento, ele é a figura do diabo. Porque o vingador do sangue, ele ficava em derredor da cidade, dos termos do limite, circulando, somente esperando um vacilo, não é, do homicida. Não é somente esperando o homicida, né, achar que que o vingador do sangue não iria mais atrás dele e sair dos termos do limite. Se o vingador do sangue, se o homicida, irmãos, ele saísse dos termos do limite da cidade,
não é? E o vingador do sangue o matasse, o vingador do sangue, ele estaria cumprindo a lei, que era a lei da retribuição. Então, o homicida ele teria que ficar guardado até, não é, que o sumo sacerdote ele falecesse. Falecesse, Monsenhor? Sim, até falecer. Ou o vingador do sangue morria, ou o sacerdote falecia. Aí você pode perguntar, mas Luciano, se o sacerdote falecesse, o que é que acontecia? Quando o sacerdote ele falecia naquela cidade de refúgio, os homicidas que havia naquela cidade, não é, eles eram libertos. Eles poderiam ir para as suas cidades, retornar à sua vida cotidiana, à sua vida normal. Por quê? Porque o sacerdote levava sobre si a culpa através da morte. Então, por isso que o sacerdote é a figura de Cristo, porque não foi Cristo que morreu por nós, não foi ele que nos livrou da lei que nos condenava, que nos servia de aio, não foi por ele que veio a salvação. Então, por a morte de um homem veio a salvação. Então, da mesma forma, era o sacerdote. Enquanto o homicida estava ali nos termos do limite, ele estava protegido. Então, o diabo que anda ao derredor de nós, ele não tem poder, ele brama, ele ruge como um leão. Amados, vocês estão me entendendo? Ele brama e ruge como um leão, mas ele não pode tocar, sabe por quê? Porque no Salmo 91, versículo 11, Deus deu ordem aos anjos para nos guardar, para nos proteger. Aí o autor dos Hebreus diz, não são porventura eles, espíritos administradores, né, que estão a favor daquele que herdar a salvação. Então ao nosso redor estão os anjos, estamos protegidos com o sangue, temos uma capa. Então nós somos a cidade de refúgio. Nós representamos, enquanto estamos nos termos dos limites da cidade, o diabo não pode tocar em você. Ele não pode ferir, ele pode rugir, ele pode bramar como se fosse, porque ele não é. Ok? Estão me entendendo? Então, é por isso que quando muitos se desviam do evangelho, muitos saem da cidade de refúgio, fora do tempo, o vingador do sangue vem e os mata. Na verdade, os mata. Então nós temos que ficar nos termos do limite da cidade. Por quê? Porque a cidade, meus irmãos, ela é a figura, não é verdade, da igreja. Não é que a igreja não é invenção do homem. A igreja, ela é uma figura da tenda da congregação, montada no deserto, não é verdade? E os tabernáculos, né, foram erguidos na época em que o povo estava, né, ali na Babilônia. Né? Mas enquanto, né, o povo estava peregrinando, né, Deus deu a ordem para montar um tabernáculo. Então, o tabernáculo é uma figura da igreja. Então, a igreja não é algo que foi inventado. A igreja é um projeto de Deus. E a igreja é uma cidade de refúgio, para que nós nos refugiemos nela, porque lá a salvação, lá a libertação, lá a cura, lá a paz, lá o amor, lá a bem-aventurança, lá nós lá encontramos paz de espírito para a nossa alma, não é? Vocês estão me entendendo? Isso é a cidade de refúgio. Ela é uma figura da igreja. E no sacerdote, o sacerdote que estava ali é uma figura de Cristo, porque Cristo, ele é o representante da igreja. Se você abrir a sua Bíblia em João 10:9, ele diz, né, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Porque Cristo diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Ok? Então Cristo, ele é a figura do sacerdote. Por quê? Porque ele que faz essa ligação entre o homem e Deus. Então tudo que é a sombra do Antigo Testamento é um reflexo para o Novo Testamento. Então, somente na morte de Cristo, né, que a gente pôde ser liberto. A gente não deve mais ao diabo. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E a morte hoje ela está incapacitada, amados,
Por isso que nós temos a liberdade hoje. O vingador do sangue, ele vê a gente, mas não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque ainda estamos nos termos do limite da cidade de refúgio. Não importa o que a gente fez, sabe por quê? Porque a gente foi julgado. E o nosso julgamento foi um julgamento justo, feito por Deus. É como diz Paulo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso está incutido na cidade de refúgio, num algo que Deus estabeleceu, apresentando à igreja lá na frente. Toda esta sombra do Antigo Testamento é um reflexo do Novo, né? A santificação. Quando os discípulos, no capítulo 24 de Mateus, levaram Jesus até o templo, né, veio ali as construções, Jesus, quando olhou, viu, não é, toda aquela pompa, Jesus, aí não vai chegar um tempo, né, que isso aqui vai ser tudo derrubado, que era a glória de Israel, e os discípulos passou 45 anos para construir, e em 3 dias o Senhor vai derrubar e vai reerguer, mas não sabia quem falava do templo, o homem, não é verdade? Então, meus irmãos, tudo isso é uma sombra, é uma tipologia, a cidade de refúgio. A igreja na cidade de refúgio, ela indica a sua missão de acolher os salvos em Cristo. E interessante, amados, como o projeto de Deus é perfeito, é que quando Deus instituiu a cidade de refúgio, não é? Deus não somente permitiu que somente as tribos de Israel gozassem desse privilégio, mas Deus também deu ordem a Moisés para que os forasteiros que vivessem, né, às margens de Israel também tivessem o privilégio de entrar nesta cidade. É o que a gente vê. Né? E estes forasteiros, ele é a figura do povo de Deus. São a figura do povo de Deus. Então a gente observa, não é, que os refugiados do Antigo Testamento que matassem de forma inadvertida, eles tinham acesso a esta cidade. Aí a gente vê o que é que Joel escreve, na verdade, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Não é? A gente vê, né, que quando Joel tem uma filha com Gomer, não é, e ele chama aquela criança de Lo-Ami, né, ao qual Deus diz assim, vocês não são meu povo. Não é? Mas lá na frente, não é, em João capítulo 1, versículo 11 a 13, né, aí Deus fala, aquele que não era povo se tornou povo. Não é verdade? Se tornou povo. Não é? Veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Aí ele diz, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós éramos aqueles forasteiros pelas quais nós tivemos a oportunidade de estar ali. Ok? Estão me entendendo? A cidade de refúgio. Então a igreja, né, a cidade de refúgio, ela é o reflexo da igreja. É uma figura onde a missão da igreja é acolher os salvos em Cristo. O sacerdote é a figura de Jesus Cristo. A sua morte nos livrou do temor ou a retaliação do pecado. Né? Quem entra na cidade de refúgio será salvo. Né? Vai entrar, né? Vai sair e vai achar pastagem. E o vingador do sangue é a figura de Satanás, que quer destruir o povo de Deus. O diabo que vem como um ladrão, não é verdade? E o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio, não é verdade, para dar vida, e vida com abundância. Ok, meus irmãos? Entenderam? Deus abençoe vocês. Que possamos continuar na cidade de refúgio. Não é? Essa cidade que tem nos protegido da ação do diabo. O diabo não quer saber quantos anos de evangelho você tem, não. Ele quer saber de destruir, de derrubar. Ele quer saber se você é espiritual ou deixa de ser. Ele quer tirar você da presença. Então continue nesta cidade. Continue nos termos do limite. Porque é ela quem lhe protege. Ok? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe seu coração.
Então, se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like, ok? A paz do Senhor, amados.